Em um apocalipse zumbi, quase todo mundo pensa em fugir para o interior, encontrar um abrigo longe da cidade, ou se esconder em algum lugar isolado. Mas e se, no meio do caos, o único lugar onde você pudesse correr fosse um hospital? Afinal, se existe um lugar com médicos, comida, geradores, água potável e portas reforçadas, esse lugar parece o refúgio perfeito. Mas cuidado, porque no fim do mundo, aquilo que parece o mais seguro pode se tornar a pior armadilha possível. Antes de decidir se trancar numa ala hospitalar, é importante entender onde você está. E no Brasil, hospital é uma palavra com muitos significados. De um lado, temos os grandes hospitais particulares, cheios de tecnologia, vigilância eletrônica e portas automáticas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Do outro, os hospitais públicos, os hospitais do SUS, o Sistema Único de Saúde, lugares onde a vida pulsa em meio ao caos, onde o improviso é lei e onde o número de pacientes sempre ultrapassa o número de leitos. Hoje, o cenário é o mesmo para todos. O mundo acabou. E o vírus transformou as pessoas em criaturas famintas, rápidas e completamente tomadas pela fúria. E agora a pergunta é: dá para sobreviver dentro de um hospital brasileiro? Hospitais são como cidades compactas. Têm seus próprios geradores, cozinhas, lavanderias, depósitos e corredores que se cruzam como labirintos. São construídos para resistir a blackouts, incêndios e surtos de doenças, mas nunca a um ataque de mortos-vivos. Em tempos normais, o som de monitores e o cheiro de desinfetante transmitem segurança. Mas durante um apocalipse zumbi, cada bip vira um alerta, e cada corredor silencioso parece uma armadilha à espera de uma sombra. Nem todos os hospitais são iguais. Os particulares, principalmente nas capitais, têm sistemas de segurança, câmeras e até portarias blindadas. Alguns contam com geradores a diesel, reservatórios próprios de água e estoques bem mantidos de suprimentos. Já os hospitais públicos, especialmente os grandes centros do SUS, funcionam como fortalezas humanas em meio ao caos. Mas a superlotação, a falta de recursos e a estrutura antiga podem transformar o que seria um abrigo em um inferno. Vamos dividir essa análise entre os dois mundos, o particular e o público, e descobrir como seria, de fato, sobreviver a um apocalipse zumbi dentro de um hospital no Brasil. Hospital particular, o refúgio dos privilegiados. Entrar em um hospital particular durante o apocalipse é, à primeira vista, como entrar em um santuário moderno. Pisos de porcelanato, paredes brancas, ar-condicionado, câmeras por todos os lados e portas que só abrem com crachá. À primeira vista, é o paraíso da sobrevivência, mas como todo paraíso, ele cobra o seu preço. Esses hospitais geralmente têm geradores potentes, que garantem energia por dias, às vezes semanas, têm estoques de oxigênio, freezers, de medicamentos e áreas isoladas para cirurgias, o que dá uma falsa sensação de controle. Alguns até possuem sistemas automáticos de travamento, o que pode servir como uma vantagem estratégica. Se os mortos invadirem um andar, é possível isolar todo o setor. O acesso é limitado, o que ajuda. A entrada principal é blindada e há portas duplas de emergência que podem ser trancadas com barras metálicas. A maioria dos hospitais particulares também tem seguranças armados. Nada comparado a um exército, mas suficientes para deter cibes desesperados, pelo menos no início. As cozinhas são amplas e geralmente bem equipadas. Há estoques de comida hospitalar, enlatados, sopas desidratadas, proteínas em pó e suplementos alimentares usados em unidade de terapia intensiva. Nada gourmet, mas o suficiente para alimentar
um pequeno grupo por semanas. A água costuma vir de reservatórios internos ligados à rede pública, mas muitos hospitais possuem filtros industriais e bombas de pressão, o que ajuda a manter o abastecimento enquanto houver energia. Porém, é preciso lembrar, o hospital particular é feito para parecer limpo, não para resistir à guerra. As paredes são leves, as portas de vidro e as janelas amplas. Uma vez que o gerador acabe, tudo muda. O ar-condicionado para, os elevadores travam, o silêncio toma conta e aquele cheiro de limpeza vira o odor de sangue e medo. Os corredores longos e brilhantes agora são túneis de eco e sombra. Cada maca abandonada, cada quarto vazio pode esconder um zumbi ou alguém ferido prestes a virar Os desafios humanos. Mesmo num hospital de luxo, o verdadeiro inimigo não é o morto-vivo, é o ser humano. Pacientes desesperados, familiares em pânico e funcionários tentando sobreviver criam um cenário de tensão crescente. Em poucas horas, a hierarquia médica, médicos, enfermeiros, seguranças, começa a ruir. Quem tem mais autoridade, o médico que quer salvar uma vida, ou o segurança que quer trancar o andar para não deixar ninguém entrar. E quando as ordens não fazem mais sentido, a sobrevivência vira instinto. O controle de acesso que antes era uma vantagem, agora vira uma prisão. As portas automáticas exigem energia e sem luz elas ficam travadas, abertas ou fechadas para sempre. Você pode estar seguro no terceiro andar, até descobrir que o gerador queimou e o elevador parou. Descer por uma escada escura, com gritos ecoando pelos corredores, é o tipo de decisão que define quem vive e quem morre. A solidão também pesa. Esses lugares são frios, assépticos, quando o mundo lá fora já caiu, e você só ouve o barulho distante de um monitor cardíaco funcionando por inércia. É fácil começar a perder a sanidade. Cada passo ecoa, cada sombra parece se mover, e o silêncio é quase insuportável. Mas o pior ainda está por vir. O inferno que virou fortaleza. Agora imagine o outro extremo, um hospital público, em plena cidade grande, no meio de um surto zumbi. Pense em corredores lotados, macas improvisadas nos corredores, pacientes gemendo, gritos vindos de todas as direções. Esse é o cenário antes mesmo do apocalipse começar. Agora, acrescente pânico, sangue e criaturas famintas. O SUS, Sistema Único de Saúde, é um milagre funcional em tempos normais, mas em um colapso total, sua força e seu caos se misturam. Esses hospitais foram feitos para atender o povo, e isso significa que tem espaço, mas não necessariamente segurança. Portões baixos, vidros frágeis, janelas sem grades. O fluxo constante de pessoas impede qualquer tipo de isolamento rápido. Quando o primeiro infectado entra, o contágio se espalha como fogo em mato seco. Imagine o pronto-socorro. Gente gritando, sangue por todo lado, profissionais tentando conter o caos e, de repente, um dos pacientes se levanta, morde o enfermeiro e o inferno começa. Não há tempo para evacuar, nem meios para trancar todas as portas. Os corredores se tornam uma armadilha viva. Por outro lado, a quantidade de recursos espalhados nesses lugares é absurda. Farmácias cheias, salas de esterilização, ambulâncias, oxigênio, remédios, ferramentas cirúrgicas. Com o tempo, se um grupo organizado assumir o controle, um hospital público pode se transformar numa verdadeira fortaleza urbana. As áreas internas podem ser isoladas com macas e portas metálicas. As cozinhas têm fogões industriais e estoques de comida simples, mais numerosos. E a diversidade de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, motoristas, zeladores,
Significa que há conhecimento de sobra para improvisar e adaptar. O problema é que nada disso importa se você não sobreviver ao primeiro dia. A superlotação é mortal. Milhares de corpos, vivos e mortos, acumulados em corredores estreitos. O cheiro de sangue e desinfetante misto Ricey com fumaça e o barulho é ensurdecedor. Cada porta é uma escolha: abrir para ajudar alguém ou trancar para se manter vivo. A queda. Com o tempo, tanto o hospital público quanto o particular enfrentam o mesmo destino: o colapso. A energia acaba, os geradores falham, os medicamentos expiram, o ar se torna pesado, o cheiro de morte impossível de ignorar. Nos particulares, a queda vem com o silêncio, nos públicos, com o grito coletivo, mas em ambos, o medo é o mesmo. As salas cirúrgicas, antes símbolo de salvação, viram câmaras frias de horror. O que era um leito de recuperação, agora é um campo de batalha. E cada pessoa mordida é uma bomba relógio. A qualquer momento, alguém vira e a ordem desmorona. Há quem tente cultivar comida em vasos, aproveitar terra de jardins internos ou usar geradores improvisados para manter luz. Mas a longo prazo, o hospital se torna insustentável. O lixo se acumula, a água apodrece e as doenças comuns, gripe, infecções, febres, voltam a matar, como nos velhos tempos. A convivência vira tortura. De um lado, os sobreviventes, que acreditam na medicina e querem salvar todos. Do outro, os que querem fechar portas e preservar recursos. As discussões crescem. Quem tem direito a remédios? Quem decide quem fica e quem sai? Quem está infectado e está escondendo a mordida? Os mais fortes começam a impor regras. Alguns médicos assumem o comando, outros fogem. E lentamente, a humanidade se dissolve. É o mesmo padrão em qualquer base segura. Primeiro, o medo. Depois, o controle. E por fim, a queda. Recursos e sobrevivência. Um hospital pode oferecer, no início, uma das maiores chances de sobrevivência. Tem abrigo, remédios, comida e conhecimento, mas cada um desses fatores tem prazo de validade. A comida hospitalar dura semanas, os medicamentos, meses e o combustível dos geradores, poucos dias. Os elevadores param, as bombas de água cessam e quando a luz se apaga, as sombras tomam conta. Corredores longos, cheios de portas trancadas e cheiros de sangue seco. O som distante de um zumbi batendo contra o vidro da emergência. E o coração batendo rápido, tentando ignorar o eco do próprio medo. Ainda assim, há algo de simbólico em sobreviver em um hospital. É o último bastião da esperança humana. Mesmo quando tudo desmorona, a presença de macas, estetoscópios e aventais lembra que o mundo costumava ser. Mas talvez seja exatamente isso que o torna tão trágico. Curto e longo prazo. A curto prazo, um hospital, seja público ou particular, é um dos melhores refúgios possíveis. Tem estrutura, suprimentos, energia e abrigo. É um lugar pensado para salvar vidas e, por um tempo, pode realmente funcionar como uma fortaleza. Nota curta, 8,5 de 10. A longo prazo, porém, o cenário muda completamente. A falta de combustível, o esgotamento dos recursos e a presença constante de cadáveres tornam o ambiente insustentável. A umidade, o mofo e o colapso dos sistemas de ventilação transformam o hospital em um túmulo vertical. Nota longa, 5 de 10. E o que podemos concluir de tudo isso? Hospitais foram feitos para combater a morte, não para abrigá-la. Em um apocalipse zumbi, eles são o símbolo perfeito do paradoxo humano. O lugar onde se salva vidas se transforma no epicentro da desgraça.
No início, você tem tudo: luz, remédio, abrigo, comida, mas com o tempo, o que resta é o eco dos corredores vazios, o cheiro da carne apodrecendo atrás de portas trancadas e o som distante de um desfibrilador, tentando dar choque em um mundo que já morreu. Sobreviver em um hospital é possível, mas viver lá dentro por muito tempo é outra história. Agora me diga, se o mundo acabasse amanhã, você escolheria se esconder em um hospital ou preferiria morrer tentando sair dele? E se você chegou até aqui, parabéns. Pelo menos, na teoria, você ainda está vivo. Apoie o canal. Comente como você montaria sua base em um hospital e o que faria diferente. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.